Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e é com uma grande satisfação que recebo vocês para o curso de aperfeiçoamento da Escola Olímpica das Olimpíadas de Química. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui e parabéns a todos vocês que conseguiram essa vaga para participar dessa formação. Eu vou começar hoje com uma aula de história da química e algumas moléculas que entraram para a história. Mas, para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, eu vou me apresentar. Já falei, eu sou Monique Gonçalves, sou professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, um colégio da rede FATEC. Também sou moderadora de uma página de divulgação científica que já eu vou falar para vocês. Eu sou química formada pelo Instituto de Química da UFRJ. Lá na UFRJ, eu também fiz a licenciatura em Química para poder lecionar. Fiz o mestrado em Ciências no Departamento de Química Orgânica. Atualmente, eu sou aluna de doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, também na UFRJ. E também, ao longo da minha formação, eu fiz uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, onde eu desenvolvo alguns projetos com os meus alunos. Bom, essa é a página que eu comentei com vocês. É uma página que se propõe a divulgar ciência, pesquisa, falar de ensino e educação em química, né? É uma página que atualmente nós temos alguns projetos. Um deles são as sextas-feiras, um gole de ciência. Eu convido vocês para participar com a gente dessas lives. E se puderem, curtam a nossa página. Nossa página, ela trabalha a ideia e a noção da alfabetização científica, que a ideia é trabalhar a química numa linguagem acessível, descomplicada, para todos aqueles que também não são da área de ciências possam entender a nossa linguagem. A ideia aqui é fazer com que a química se torne mais acessível e interessante justamente para quem não é da área, e também ajudar todos nós a trocar informações. Além da página no Instagram, nós também temos a página no Facebook e uma no YouTube, onde a gente coloca os nossos vídeos de um gole de ciência. Então, eu convido vocês para conhecer o nosso trabalho. Ainda, nós nos propomos a trabalhar com as metodologias ativas de ensino, sobretudo nesse período pandêmico, né, de todo mundo em quarentena, ou quase todo mundo em quarentena, que a gente precisa elaborar projetos à distância, então a gente consegue, através das metodologias ativas, abordar mais rapidamente o nosso aluno. Bom, a ideia do trabalho que eu vou trazer aqui para vocês, trabalhar a história da química e as moléculas que entraram para a história, surgiu de um diálogo que eu estabeleci, né, entre experiências pessoais, lecionando no ensino médio, e em escolas públicas e privadas, que eu também trabalho na rede privada. E aí, através de reflexões e estudos teóricos, eu cheguei a montar esse projeto, né? A ideia aqui é a gente pensar uma proposta para o ensino de química que tenha como um tema central uma abordagem da química que venha de maneira contextualizada, transdisciplinar e ainda com foco na humanização do ensino, abordando a história da ciência e quem está por trás da ciência, quem são as cabeças que pensam a ciência, os cientistas, né? Bom, então, como introdução, a gente pode pensar aqui o que me motivou, né, ao longo desses 15 anos lecionando, eu sempre ouvi muito essa pergunta, né? O professor, por que eu tenho que estudar química? Né, essa pergunta me acompanha, porque muitos alunos, assim que chegam para a gente no ensino médio, já traz uma carga muito forte de que química é difícil. A mãe disse que tem muita fórmula. Então, toda a família, né? Digo assim, a grande maioria que aparece fala isso para mim. E alguns já afirmam, né? Eu odeio química. E para, enfim, a gente tirar essas preocupações, essas frases tão taxativas da cabeça dos alunos, né? A ideia aqui é trabalhar um tópico que possa motivar a nossa disciplina, contextualizando, mostrando casos do cotidiano, né? A aplicabilidade, e mostrar que a química ela vai muito além da sala de aula. Ela deve cumprir alguns outros recursos que, além de passar de ano e passar no vestibular, né? Eu acredito que muitos alunos, não vocês da Escola Olímpica, que são maravilhosos, mas muitos alunos, eles se mostram refratários à química, porque às vezes ela se mostra com excesso de fórmulas e abusa da memorização,
sem contar daquelas exceções, né? A gente faz vocês memorizarem uma série de regras e no final a gente mostra uma série de exceções. Então, a ideia aqui é a gente mostrar a química pelo olhar da história da ciência, né? A história da química, trazendo a ideia da química sendo mais lúdica, acessível, que seja atrativa aos alunos. E daí, então, eu resolvi buscar alguns aspectos históricos de moléculas importantes, né? Que entraram para a história ou para o bem ou para o mal. E daí, então, desde o descobrimento até a sua produção e aplicação, e buscar, então, fazer sentido para o aluno tudo aquilo que ele está aprendendo. É a ideia aqui. É muito importante deixar claro, antes de tudo, que a disciplina de Química ela tem muito mais a oferecer para vocês do que apenas uma mera aprovação no vestibular, que também é importante, a gente sabe. Mas a grande missão aqui da gente, quanto professor, é mostrar que a Química está presente no seu cotidiano e se faz presente ao longo da história, né? Por que a gente precisa estudar Química além do vestibular? A gente precisa, além de ter uma ciência tão linda e maravilhosa, como eu costumo dizer, né? A química é incrível, a gente precisa se alfabetizar cientificamente. E eu falo isso, né, a gente gosta de química, vocês estão na escola olímpica, né? Mas para aquele parente, para aquela família, aquela mensagem que chega no grupo do WhatsApp, né? As famosas fake news, a gente precisa ser alfabetizado cientificamente para discernir sobre esses conteúdos que chegam para a gente, e muitas das vezes a gente aceita sem nem questionar. Isso é muito importante. E se a gente está ligado, a gente atenta um parente, uma tia, um avô, que manda essas mensagens para a gente via corrente, né? E é tão perigoso. A gente poder discernir, né, que a cura de muitas doenças, ela não aparece da noite para o dia. Não vai ter um medicamento que vai curar uma pandemia da noite para o dia, porque eu acho que ele é importante. Mas precisa de muito estudo em cima, então a gente precisa estar alfabetizado cientificamente. Isso é a importância da gente mostrar toda a fundamentação científica e ainda estarmos atentos a todos os avanços tecnológicos. O objetivo dessa aula é fazer uma viagem ao longo do tempo, uma viagem na história, pegando as descobertas dos cientistas e apresentar algumas moléculas que marcaram gerações. A ideia aqui é estabelecer um diálogo e mostrar a importância de se estudar química. Bom, como toda história começa com Era uma vez, eu vou começar assim. Era uma vez uma breve história da ciência, com a história da química. E todo o processo de descoberta, quando a gente começa a pensar a história da ciência, na maioria das culturas, dos antigos povos e antigas culturas, eles sempre se preocuparam em entender a relação do homem, da natureza e dos seus fenômenos. O homem sempre esteve observando a natureza. E a química é uma ciência da natureza. Então, desde os primeiros povos, das culturas antigas, há essa preocupação do ser humano, a natureza e os fenômenos. E por isso que esses povos criaram uma série de lendas e mitos para pensar, né, como que esses fenômenos aconteciam. E como eles não tinham uma resposta científica, eles apelavam para os poderes sobrenaturais das figuras divinas, deuses, né, que vem realmente da crença, de mitos, de lendas, né? E por intermédio dessas narrativas do poder sobrenatural, eles explicavam aí a construção e criação do mundo deles, a origem do fogo, por exemplo, a descoberta de algumas ferramentas e até mesmo o cultivo de alimentos. Na mitologia grega, tem um mito entre os gregos, né, que Prometeu ele teria roubado o fogo dos deuses e daí então ele deu esse fogo aos seres humanos. E ele recebeu um grande castigo. Ele foi condenado a ter o fígado comido por um abutre por toda a eternidade. Então aqui representa essa figura, um quadro da mitologia grega, mostrando esse castigo de Prometeu dos deuses pelo fato de ele ter fornecido fogo ao homem, ao ser humano. Isso faz parte de uma mitologia. A gente sabe que isso não é real, né? Ainda no processo dessa descoberta, as primeiras tentativas de se entender os fenômenos naturais, tentando aí desvincular a religião ou as forças sobrenaturais, eles surgiram lá no século V a.C., na Grécia. Na pré-história, o fogo foi descoberto 5.000 anos antes de Cristo. E quando o homem consegue descobrir o fogo, como ele fazia o fogo, a vida dele começa a mudar e ganhar um pouco mais de qualidade.
Ele começa a ver sentido em algumas coisas. Ele começa a passar menos frio, porque ele pode se aquecer. Ele consegue se proteger de alguns animais que vão atacá-lo, porque o animal tem medo do fogo. Ele consegue iluminar lugares muito escuros, cavernas, para ele poder se abrigar. Ele consegue cozer os alimentos, isso traz uma grande novidade a ele. Ele descobre que isso deixa o alimento mais saboroso. Ele consegue ainda produzir utensílios de cerâmica e de metais. Isso facilita toda a vida dele, porque ele vai se instrumentalizar. Então, a descoberta do fogo na pré-história, que é uma entrada à ciência, faz com que o homem daquela época mude a sua qualidade de vida. Lá no Egito Antigo, 1500 anos antes de Cristo, foram descobertas as tintas, os corantes. Os povos egípcios, eles se pintavam muito, eles eram muito vaidosos, pintavam os olhos, o rosto, o corpo, as paredes, né? Então, tintas e corantes, as roupas, estavam bem fortes nessa época do Egito Antigo. E também alguns medicamentos, né? Algumas drogas, como o cânhamo, o ópio e a papoula, são usados aí desde 1500 a.C., apresentando poderes e efeitos sedativos, anestésicos, né? Isso está em papiros antiquíssimos, né? Coisa boa, a história do vinho e da cerveja também foi uma proposta feita desde o Egito Antigo pelos antigos povos. E ainda o processo da mumificação. Tem todo um processo químico aí nessa história. Na Grécia Antiga, 400 a.C., a gente pode citar duas teorias muito importantes. A teoria dos quatro elementos, terra, água, ar e fogo, e ainda a teoria do atomismo, quando começam a pensar no átomo. Vamos então ver cada uma delas. A primeira, a ideia do fogo, do ar, da água e da terra, né, os quatro elementos, foi uma ideia proposta por Empédocles, que era da Sicília. Ele morreu com 60 anos, né? E ele lançou essa ideia para explicar a constituição da matéria. Aqui eu mostro a foto do Empédocles e algumas ruínas do templo de Concórdia, né, desse período. Esses elementos, eles seriam, na visão do filósofo, indestrutíveis, mas que estariam em constante transformação. Logo depois vem Aristóteles, de Atenas, e introduziu essa ideia dos quatro elementos, dizendo que eles podiam ser diferenciados por suas propriedades. Então, ele dá uma melhorada na ideia do filósofo anterior. E essa ideia, ele coloca o fogo tendo dois adjetivos, duas características. Ele é quente e seco. O ar, ele é quente e úmido. A água é fria e úmida, e a terra é fria e seca. E daí, então, ele montou um diagrama. E através desse diagrama, ele conseguia pensar as transformações de um elemento no outro, tá? Essa ideia de elemento aqui não é a ideia de elemento químico que nós temos hoje com o nosso conhecimento contemporâneo. Aqui, a ideia de elemento era ar, água, terra e fogo. Dessa maneira, então, foi possível ele transformar uma substância em outra. Por exemplo, ele dizia que se você tiver o ar, né, que tem a característica de ser quente e úmido, se ele for resfriado, né, portanto, vindo na direção do úmido, ele consegue ser transformado em água, em chuva. E ele conseguia pensar nesse diagrama como a transformação dos quatro elementos. Então, a terra, por exemplo, se ela poderia se transformar no fogo se ela ficasse cada vez mais seca, né? Ou se ela ficasse cada vez mais fria, ela poderia se transformar em água. A gente sabe hoje que isso é impossível, mas essa era a ideia de Aristóteles naquela época, lá em Atenas. O ponto de vista de Aristóteles sobre as ciências físicas influenciou profundamente o cenário medieval, o cenário intelectual medieval, até o Renascimento, e só foi substituído pela física newtoniana. Então, vamos pensar aí em termos históricos, a ideia aristotélica durou muitos séculos, né? Bastante tempo. Dentro, se a gente for pensar em ciências biológicas, a precisão de algumas observações de Aristóteles só foram confirmadas no século XIX. Ou seja, até então, ninguém tinha feito nenhum experimento, ninguém tinha tido alguma ideia que se igualasse a algumas proposições de Aristóteles. Então, ele se manteve presente e forte
como um grande pensador por muitos séculos. As suas obras contêm o primeiro estudo conhecido de lógica, na parte da lógica matemática, e posteriormente foi incorporado a lógica formal. E um outro detalhe é que ele foi aluno de um grande pensador, que era Platão. Bom, a concepção de Aristóteles, né, a concepção aristotélica, ela só foi abandonada em 1661, portanto, já no século XVII, com Boyle, Robert Boyle. Vocês devem ter estudado isso daí em fisicoquímica, né? Quando ele publica o seu livro O Químico Cético, né? E aí ele mostrou ser impossível extrair os 4 elementos a partir de uma substância. Mas foi somente com Robert Boyle, né, que toda aquela concepção aristotélica foi abandonada, caiu por terra, né? Boyle ele propôs uma definição para elemento químico diferente da formulada pelos antigos gregos, né? Para Boyle, o elemento químico era toda substância que não podia ser decomposta em uma substância mais simples. Bom, entrou para a história. Por volta de 400 anos antes de Cristo, 2 filósofos foram muito importantes nesse período da Grécia Antiga, que foi Leucipo e Demócrito. Eles formularam a ideia do átomo, a ideia da matéria ser constituída por partículas tão pequenas que seriam indivisíveis, né? Eles pensavam que se eles pegassem um pedaço de madeira e dividissem a metade, e dessa metade ele fizesse a metade, e daí ele fosse fazendo infinitas vezes a metade da metade da metade da metade da metade, ia chegar um momento que eles não iam conseguir dividir mais. Esse pequeno pedacinho que eles não conseguiam dividir mais, eles deram o nome de átomo, né? Partículas indivisíveis. E eles são chamados de atomistas. E graças a essa propriedade, né, eles receberam o nome, né, os elementos que a matéria recebeu o nome de átomo. E esse atomismo, essa teoria, ela foi muito importante, porque as intuições que esses 2 pensadores tiveram foram as que mais se aproximaram da concepção moderna que nós temos hoje do modelo atômico. Então, eles deram uma contribuição muito grande para os pesquisadores e para os pensadores do século XVII para frente. Demócrito, né, ele dizia que se quebrarmos uma amostra de matéria em pedaços cada vez menores, a gente chega uma hora que não consegue dividir. A origem da palavra átomo é uma palavra grega, é a posição, não, e tomos significa partes. Então, a ideia da palavra átomos é partes indivisíveis, partículas indivisíveis, né? Os conceitos, né, de Leucipo e Demócrito, eles foram aceitos até ou mais por mais 2.000 anos, bastante tempo, né? E foi a mola propulsora para os alquimistas no século XV, que tentaram transformar metais de baixo valor comercial, como o chumbo, em ouro, né? E nós agora vamos começar a falar desse período da história, que são os alquimistas. A alquimia constitui aí do século 6 ao século 12, 6 antes de Cristo e 12 depois de Cristo. Foi um longo período para a alquimia. E os alquimistas, eles procuravam descobrir a panaceia universal, um remédio contra todos os males físicos e morais. Queriam também descobrir a pedra filosofal. O que era essa pedra filosofal? Era transmutar a matéria em um metal nobre, que era o ouro, que tinha valor comercial, valor de compra para eles nessa época. Eles também se debruçavam no estudo da alquimia aspagírica, que é um termo para os fitoterápicos, a fitoterapia, que é um processo que envolve fermentação, destilações e extrações de muitos componentes minerais, né, de madeira e também de plantas. Os alquimistas, eles foram os grandes observadores experimentais e eles deixaram um legado muito grande para os químicos, sobretudo o processo da destilação, né, que foi determinado, foi feito pelos alquimistas, as extrações, né. Outra coisa que os alquimistas queriam, que eles não eram bobos nem nada, né, eles queriam fazer ouro para ficar ricos, e eles ainda queriam fazer o elixir da juventude. Eles queriam ficar jovens para sempre, né. Aqui na imagem a gente tem uma foto, né, um desenho, um quadro pintado
um artista que determina essa época, né? A visão do artista para essa época, os experimentos. Aqui a gente tem esse desenho tortinho, é uma retorta, que é o símbolo da química, né? Que é o primeiro instrumento, vidraria desenvolvida para fazer uma destilação, né? Foram os alquimistas que deixaram esse legado para nós, para os químicos. Os alquimistas, eles também eram muito chegados a simbologias, né? A simbolismos, ocultismos, alguns até vistos como bruxos, ligados à bruxaria. E por conta disso, posteriormente, eles foram perseguidos ao longo da história, a gente chega lá. Como falei, eles eram cheios de ideias ligadas a símbolos. Eles tinham símbolos para determinar os planetas, para determinar o Sol, para determinar a Lua, né? Eles tinham desenhos para determinar essa constituição dos planetas, essa questão mais energética, né? Que a gente, na ciência, não consegue provar, mas eles eram chegados a esses simbolismos. E eles também tinham símbolos alquímicos para os elementos químicos, né? Então, eles tinham para o ferro, para o ouro, né? Para a prata, para cada amônia, sal, eles tinham símbolos para substâncias químicas, símbolos químicos, né? Os alquimistas, eles deixaram isso aí também nos seus escritos, né? Bom, com relação à história dos alquimistas, na Arábia foi onde eles conseguiram determinar o ácido nítrico, né? Através de experimentações. Lá na Arábia também fizeram a destilação, foi da onde eles fazem a retorta. Na China, os alquimistas da China conseguem fazer a pólvora, e na Europa eles correram atrás do elixir da juventude, né? Não conseguiram. E a pedra filosofal, que é a transmutação da matéria. Eles achavam que eles iam conseguir pegar prata, por exemplo, colocar num forno, alto aquecimento, e ia fazer ouro. Ou fazer isso com ferro, ou um pedaço de madeira, enfim, transmutar a matéria. A gente sabe que isso não é possível, né? Mas era o pensamento deles na época. Bom, em 1183, o Papa Lúcio III, no Concílio de Verona, ele empreendeu uma série de medidas bem fortes para perseguir os alquimistas, né? Vamos colocar assim, dando início ao que a gente conhece na história como a Santa Inquisição, que foi um período aí um pouco tenebroso da nossa história da Igreja, digamos assim, né? Em 1320, a Igreja, com o Papa João 22, ele declarou oficialmente que a bruxaria e a antiga religião dos pagãos, né, constituíam uma ameaça muito hostil para o cristianismo. E foi o momento da caça às bruxas. Quando a gente vê aí nos filmes, né, bruxas sendo queimadas na fogueira, se você tivesse uma ideia de saber mexer com algumas ervas, algumas plantas medicinais, você ficasse curado, você era visto como um curandeiro, um bruxo, botava você na fogueira. Então, foi um período da história, assim, bastante conturbado. Bom, depois a gente tem aí a iatroquímica, que é bem conhecida como a escola médica. Ela vai estar aí do século XI ao século XVII. Ela baseava-se em estudos do funcionamento do organismo humano a partir dos processos e das reações químicas. Sua principal inovação foi introduzir compostos químicos no tratamento de doenças, contrapondo a ideia anterior, que era a ideia dos galenistas, que eram dados a forças ocultas, aliadas apenas a ervas medicinais, que surtiam efeito para a cura do corpo, né, e da alma. Então, a iatroquímica começa a introduzir, né, como ela é vista como a escola médica, ela faz o uso de compostos químicos para o tratamento de doenças. E a gente pode destacar nesse período uma pessoa, né, um cientista, vamos colocar assim, pensador, que foi o Paracelsus, que era o seu pseudônimo, né, o nome dele, esse que está aqui em cima, bastante difícil de pronunciar, e ele tinha todo o punho, né, da iatroquímica e a mente do seu colega Jean-Baptiste Van Helm. E a ideia dele só se contrapõe com a iatromecânica. Qual é a oposição da iatromecânica? É explicar as doenças e o funcionamento do corpo com processos puramente mecânicos, que, de certa forma, a iatromecânica complementou a iatroquímica, né?
E Paracelsus ele era médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista. Então ele ainda está naquele período histórico, como eu falo aí, ele é alquimista, né? Então ele é dado a essa excentricidade de algumas práticas que a gente não consegue provar. Bom, chegamos no século XVII, que foi um século muito importante para a ciência, e a gente pode citar aí a teoria do flogisto, ou flogístico, que pelos livros está entre 1659 e 1660. Essa teoria foi desenvolvida por um químico e médico alemão, Georg Stern-Stahl. E segundo Stahl, os corpos combustíveis, eles possuíam uma matéria chamada flogisto, que ela era liberada ao ar durante o processo da queima, durante o processo da combustão, se fosse um material orgânico, ou durante o processo da calcinação, se estivéssemos falando dos metais. O flogisto é uma palavra que vem do grego, que significa inflamável, ou ainda passado pela chama ou queimado. E a absorção dos flogistos do ar seriam feita pelas plantas. Então, vamos pensar aqui. A absorção dos flogistos do ar seriam absorvidas, né? Seria feita pelas plantas. A gente pode pensar em todo o processo de fotossíntese, que hoje a gente conhece, todas aquelas reações, né? Que o homem respira oxigênio, expira CO2, e a planta faz o uso desse gás. Então, eles já pensavam nessas ideias, mas eles não tinham nome para nenhum gás até então. Segundo o pensamento da época, algumas espécies de matéria contêm flogisto, ou um espírito, ou entidade imponderável, que lhes dava a propriedade de serem combustíveis. Pessoal, pensa o seguinte, quando eles determinam essa palavra, espírito, entidade imponderável, a gente tem que pensar que a gente está na transição da alquimia. Então, ainda tem muito impregnado desse vocabulário excêntrico, né? Na linguagem dos pensadores e dos cientistas dessa época. Vamos dar um desconto. E aí, a coisa começa a ganhar cara de mundo contemporâneo a partir desse cientista, que é o Antoine Lavoisier. Ele mudou para sempre a prática e os conceitos dentro da química, né? E dentro dos seus estudos, ele forjou um sistema que deu uma certa ordem àquele conhecimento até então caótico da alquimia, que ainda não tinha nome de química. A química começa a nascer a partir desse senhor. Ele foi muito importante. Ainda que ele não fosse químico, né? Ele era banqueiro, ele era coletor de impostos, né? Ele fazia parte nessa época na França de uma sociedade, de uma faixa chamada burguesia, né? E ele, ainda que não fosse formado em química, ele tinha estudado química. Nessa época era comum os homens, sobretudo os homens que tinham posses, eles podiam estudar e eles se ocupavam, né? Além do emprego formal deles, eles se ocupavam de um hobby na área da ciência. E Lavoisier fez isso. Ele era um apaixonado pela ciência. E ele tinha recursos, ele tinha dinheiro para poder bancar a sua pesquisa. E por conta disso, ele foi membro da Academia de Ciências da França em 1768, com apenas 25 anos. Ele conseguiu esse convite por conta de um trabalho que ele desenvolveu na área de geologia e o plano que ele tinha de dar luz, acender todas as grandes cidades. Ele queria acender Paris, né? Então, por conta dessa ideia dele, ele ganhou o convite para ser membro da Academia de Ciências na França. Lavoisier sempre foi muito, mas muito instigado com a composição do oxigênio, e foi um dos primeiros a entendê-lo. Foi, inclusive, que deu o nome para o gás oxigênio. E aí, na década de 1770, ele fez um trabalho muito incrível, muito brilhante, porque ele descobriu como que os materiais, né, e entre eles a madeira, são queimados. Ele começou a observar esse processo da queima. Na época, ainda estava a ideia do flogisto, né, aquele gás flogístico. Então, naquela época, se acreditava que, ao pegar fogo, esses materiais liberavam uma substância misteriosa, que dava o nome de flogisto, né? E Lavoisier não se convencia disso, né? Dizia-se nessa época, na época do flogisto, que essa era a razão pela qual
Um tronco, por exemplo, de madeira, ele diminuía de tamanho quando ele pegava fogo. Ou seja, o tronco de madeira diminui de tamanho porque ele está liberando flogisto. Essa era a ideia anterior. Pensava-se, então, que os materiais que queimavam facilmente eram ricos em flogisto. Então, por exemplo, colocavam fogo numa folha de papel. O papel queima muito rápido. Então, eles pensavam, nossa, o papel é rico em flogisto, né? E daí, então, o Lavoisier falou, não é bem assim, não. Porque vamos pensar, quando eu aqueço um metal, né, eu esquento esse metal, ele não se torna mais leve. Ele fica mais denso, ele fica mais pesado. Isso foi a observação do Lavoisier. Ou seja, um metal, quando você aquece, quando você, né, leva ele no processo de oxidação, formam óxidos. Isso faz aumentar a massa. Então, ele pensou, não é todo material que vai ficar mais leve, né? E ele argumentou que isso acontecia porque eles são combinados a algum componente do ar. E esse gás ele chamou de oxigênio, que é o agente que vai oxidar os metais. O experimento de Lavoisier consistia no seguinte: ele aqueceu mercúrio metálico numa retorta, que foi aquele instrumento que eu falei que foi feito pelos alquimistas, né? Essa parece um balão e ele faz um pescoço tortinho. Isso aqui é uma retorta, né? Ele colocou mercúrio numa retorta com a boca dentro, com a boca da retorta, né? Dentro contendo ar. E isso mergulhado numa cuba com mercúrio, né? Depois do aquecimento, o volume do ar na retorta diminuiu, pois o volume do mercúrio na cuba subiu. Então, ele fez uma diferença de pressão. Isso significa que o mercúrio reagiu com algo no ar, né? Que hoje nós sabemos que é o oxigênio. E o produto formado aí foi óxido de mercúrio 2, né? E, que é um pó vermelho que aderiu às paredes da retorta. Então, ele era muito atento à observação experimental. Ele falou, está acontecendo alguma coisa aqui. Sorte, né? O vermelho é uma cor tão intensa e ele conseguiu identificar isso daí nas paredes da retorta do material de vidro. Em 1780, então, nesse período, ele usou a teoria do oxigênio para construir a estrutura completamente nova para a química. Então, a partir de Lavoisier, ele começa a botar literalmente ordem na casa. E ele esclarece o seguinte com relação ao elemento químico. Elemento químico é uma substância que não pode ser reduzida a nada mais simples. Não tem nada mais simples do que um elemento químico, né? E daí, então, ele introduziu um moderno sistema de nomes que permitiu que todas as equações químicas fossem escritas de uma forma universal, uma linguagem universal, e que fosse entendida por todos, por todo mundo. Então, Lavoisier, ele foi muito didático em organizar a linguagem química para nós hoje. E ele escreve o seu tratado elementar da química, né? Aqui em francês, né? Esse aqui é o meu, em português, o meu eu comprei em português, e ele lançou as bases para o futuro da química. Esse livro foi publicado em 1789, período histórico bravo, estávamos aí pensando aí numa Revolução Francesa, na história da França, ele era francês, né? Ele foi considerado pai da química moderna e ele deu o nome da chamada Lei de Lavoisier, que nós conhecemos hoje como Lei da Conservação das Massas. Vocês conhecem na escola como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Isso aí, é o princípio de que nada se perde ou se cria, tudo é uma grande transformação. Esse conceito, né, ele já tinha sido mencionado por um outro cientista, apresentado, um russo, o Lomoskov. Porém, o texto dele não teve percussão, né, não percutiu, e os créditos foram para Lavoisier. No entanto, dentro desse período histórico de descoberta do oxigênio, o Lavoisier não foi o único que estava correndo atrás de descobrir o processo da combustão, né, o processo da química do ar, né. Esse senhor, Joseph Priestley, foi um grande, quase concorrente, digamos assim, do Lavoisier. Ele foi o primeiro que encontrou e até isolou o oxigênio puro, né? Porque a gente sabe que no ar não tem só oxigênio, vem com uma mistura de outros gases, né? Ele conseguiu isolar o oxigênio puro.
Acontece, né, que ele notou, né, que as chamas que queimavam mais intensamente eram em oxigênio puro, né, o maior grau, maior atmosfera oxidante. Só que ele acreditava que o efeito que era causado pelo oxigênio puro, né, era por conta de um ar desplogistificado. Ou seja, o Priestley, ele era adepto da teoria do flogisto, aquela anterior que a gente viu. E isso fez com que ele ficasse cego para evoluir o seu pensamento. Ele não conseguiu, ele ficava em órbita, dentro dessa teoria do flogisto, ele não conseguiu pensar fora da caixa, né? Ou seja, ele achava que o ar que havia ficado sem o flogisto, né, e que ele ia tentar recuperá-lo de alguma substância em chamas. E ele acabou não saindo dessa ideia equivocada, e por conta disso a história não deu crédito a ele. Ele foi o primeiro que encontrou e isolou o oxigênio, mas quem entendeu foi Lavoisier. E foi Lavoisier também que deu o nome para o oxigênio, deu o nome do filho, né, da cria. Nesse período ainda tinha também um outro cientista, o Carl Scheele, que alguns historiadores têm relatos, têm estudos aí, argumentam que o crédito devia ser dado para esse químico sueco, porque ele identificou o oxigênio muitos anos antes do próprio Priestley. Acontece que ele enviou uma carta, né? A história da química fala isso nos livros. Ele enviou uma carta para o Lavoisier, descreveu o seu trabalho, mas o Lavoisier diz que esse trabalho nunca chegou. E esse relatório científico acabou ficando esquecido ao longo dos anos em uma gráfica, e o crédito não foi para ele. Por isso que hoje as academias do mundo inteiro, né, tudo que faz corre para publicar, porque o crédito vai para quem publica primeiro. Então, Lavoisier foi o primeiro que organizou tudo, escreveu, publicou e foi aceito. Por isso que ele acabou ficando como o pai da descoberta do oxigênio. É uma história polêmica e controversa. Bom, Lavoisier era casado com a Marianne. Ela casou com ele com 13 anos. Nessa época era permitido, era normal isso, né? E ela foi muito importante para o trabalho de Lavoisier, porque ela lia e traduzia todos os textos, artigos científicos que chegavam para ele, porque o Lavoisier não sabia ler e escrever em inglês. Então, ele dependia da sua esposa, que na história ficou conhecida como Madame Lavoisier, a esposa de Lavoisier, e esse quadro retrata muito a história dos dois, né? Eles eram cúmplices de pesquisa. Esse retrato é uma obra de 1788 desse artista, Jacques-Louis David, e durante muito tempo, em vários livros, quando a gente apresenta Lavoisier, essa foto não pode deixar de estar presente, para mostrar o esforço e o trabalho da sua esposa como parceira. Além de traduzir os textos, ela era ótima em desenho, e ela fazia os esboços do laboratório, dos equipamentos, ela estudou química para anotar os resultados experimentais com ele. A Madame Lavoisier foi muito importante na obra de Lavoisier. O problema aí, como eu estava falando, né, a Europa vivia um momento em um reinado de terror na França, e aí as matérias que são divulgadas é que um químico revolucionário foi decapitado graças a uma disputa científica. Na verdade, era um período histórico muito bravo que estavam acabando com a burguesia. E Lavoisier fazia parte aí desse grupo, né? Então ele foi guilhotinado. Joseph Louis Lagrange, um matemático ítalo-francês, lamentou muito essa perda, e ele diz que foi o suficiente para eles cortarem a cabeça, e não será suficiente por séculos para ter outra mente igual a dele. Lavoisier era incrível. E daí, então, a partir do século XVII, a biologia, a física, a química, elas começam a se organizar em suas caixinhas, né? E aí a gente começa a ver que essas ciências dão luz ao método científico, né? Hoje, para a gente escrever qualquer trabalho, a gente precisa se debruçar no experimento, ter uma boa observação, fazer boas perguntas, levantar boas hipóteses para poder fazer bons experimentos, ser criterioso e cuidadoso nas análises, para que no final a gente tenha a nossa tese, a nossa conclusão. Então,
A ideia de algumas moléculas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas tiveram um caminho, um percurso longo, né? E a gente pode se perguntar dessas moléculas que entraram para a história, né? Onde é que tem química, né? Onde tem química? Tem química nos cosméticos, tem química nos materiais de higiene pessoal, nas roupas coloridas. Eu gosto muito da história dos corantes sintéticos, porque na Idade Média só andava colorido o clero e a nobreza, que era quem tinha poder e logo grana. O povo, né, os plebeus, eles andavam com aquela roupa com cor de couro não tratado, né? Que dá uma cor assim de sujo, não é nem branquinho, né? É aquela cor meio suja. E com o advento da química, os químicos conseguiram sintetizar cores, né? Hoje em dia as pessoas andam super coloridas na rua e não necessariamente as pessoas têm grana. E essa popularização das cores, né, dos corantes sintéticos, é um marco na história, né? Você vê a Idade Média, né? Clero e nobreza bem coloridos, o povo não, e hoje é todo mundo misturado. Isso por conta da química das cores. Os próprios combustíveis a gente pode pensar, né? Outra fonte de química, gasolina, etanol, diesel, o GNV. O próprio solado do tênis, que é um material de borracha, um material polimérico. A nossa alimentação, né? Infelizmente, a gente se alimenta de muita coisa industrializada, com muito conservante, corante, aditivos químicos. Podemos aí falar dentro da indústria alimentícia os refrigerantes, que eu costumo dizer serve para tudo, né? Para remover mancha, né? Como material de limpeza. Eles soltam parafusos oxidados, eles dão brilho a metais, a peças cromadas. Eles são ótimos para isso, exceto para beber. Refrigerante é um veneno. Bom, ao longo da história, então, a ciência evolui. A gente chega na química medicinal. Os químicos conseguem produzir uma série de drogas permitidas, né, drogas lícitas, e aumentar a expectativa do homem na Terra. Hoje em dia, a gente tem remédio absolutamente para tudo. A gente vive hoje uma sociedade extremamente medicada. E eu digo que hoje, sem sombra de dúvidas, a indústria farmacêutica é a que mais lucra no mundo. Já foi a indústria de petróleo. Hoje é a indústria farmacêutica. Eu vou citar aqui alguns medicamentos que entraram para a história. Primeiro aí, a aspirina, ela já é uma senhora, ela já tem mais de 100 anos. Essa aqui é a fórmula estrutural, né, do ácido acetil salicílico. Foi descoberta pelo químico alemão Hoffmann, que foi inicialmente pensada para o combate de infecções. Só que aí não deu certo, né? Ela foi sintetizada, não deu certo para combater infecções, né? Ela foi sintetizada a partir da salicina, que é essa molécula que eu coloquei a estrutura aqui embaixo, e ela não se mostrou eficaz para combater infecções, mas que era o seu propósito inicial, mas ela se mostrou muito eficaz para reduzir febres, né? Um anti-inflamatório maravilhoso. Então a gente costuma dizer que essa molécula, ela foi uma molécula descoberta, a sua aplicação foi acidental, porque eles quiseram que ela atuasse numa doença, né? Mas aí ela foi para outra. Que bom que descobriram a cura para alguma coisa, né? Isso aconteceu também com a molécula do Zovirax, né? Que muita gente usa para herpes labial. Quando ela foi feita, eles estavam tentando achar a cura do HIV, né? Uma das drogas para a cura do HIV. Não deu certo, eles pensaram, vamos ver o Zovirax para curar o quê? Tenta para herpes, e aí deu certo. E aí hoje a gente tem um medicamento. Outro muito importante ao longo da história na química medicinal é a talidomida, um sedativo anti-inflamatório e hipnótico. A talidomida, ela ficou muito importante ao longo da história porque ela era ministrada, né, tomavam-se as mulheres grávidas, sobretudo nos primeiros meses de gestação, que tinham muito enjoo matinal. E aí, essas mulheres fizeram uso da talidomida. Lá em 1957, na Alemanha, foi a primeira vez que esse medicamento entrou no mercado, né? E aí, em 1960, ela já tinha se espalhado pela Europa. A Alemanha, o Reino Unido e a Austrália começaram a perceber e registrar alguns casos de má formação congênita no nascimento dos bebês. E não demorou muito, eles fizeram a associação desse medicamento com a talidomida. E esses bebês estavam nascendo com focomelia,
que é uma má formação dos membros superiores, inferiores ou dos dois. Tem cenas muito fortes que eu não quis colocar aqui, mas o neném nasce atrofiado. Focomelia porque é da ideia de foca, né? Que tem os membros atrofiados. Qual o problema dessa molécula, né, da talidomida? Ela tem um centro quiral. Nessa época, não tinha ainda esse estudo da quiralidade das moléculas como a gente tem hoje da química orgânica, né? E aí, esse centro quiral, ele podia ter um centro R, né, um enantiômero R ou S. E eles começaram a perceber que essa primeira molécula, o enantiômero R, talidomida, ele de fato tirava o enjoo das mulheres ao longo do período gestacional. Porém, em algum momento da sua produção, houve uma degradação do isômero R para o S. E esse isômero S é que estava causando a mutagenicidade nos bebês. Lá para anos 70, a cromatografia, que é uma técnica de separação, começou a surgir. Eles conseguiram perceber isso, separaram, fizeram testes. Mas daí então nenhuma mulher mais queria tomar talidomida. Hoje em dia, ela voltou a ser usada, mas não mais para tratamento de enjoos, mas sim para hanseníase ou alguns pacientes com câncer em estado terminal. Há relatos na literatura. Uma molécula que foi na área da química medicinal, que também foi determinada acidentalmente, foi o LSD, que é essa fórmula estrutural aqui que vocês estão vendo. O LSD ele foi feito por um cientista, né, o Albert Hofmann, um suíço, que ele estudava o ácido lisérgico. Né? Ele isolou essa substância pela primeira vez de um fungo que cresce no centeio. E aí, quando ele voltou para casa, ele experimentou uma série de sensações, uma espécie de embriaguez, caracterizada aí pela atividade de muita imaginação, segundo relatos do Hoffman. Ele, intrigado, resolveu ingerir intencionalmente uma quantidade maior do LSD e verificar os seus efeitos nele mesmo. E aí ele descobriu os efeitos que o LSD causa. Cerca de 5 anos depois, ele ainda chegou a relatar que ele se sentiu muito inquieto e com tonturas. Ele era um cientista que estava tentando encontrar uma droga permitida para pacientes em estado terminal, pacientes com câncer, né, para que tivesse menos dor. E daí, então, ele chega no LSD e virou uma droga não permitida, ilícita. Uma história muito bacana também é da penicilina, dentro da história da ciência, com as moléculas na área de química medicinal. Foi descoberta pelo Alexandre Fleming, um inglês, enquanto ele investigava bactérias do tipo Staphylococcus. Ele saiu de férias e esqueceu um experimento lá no canto, e quando ele olhou na placa de Petri dele, ele viu que uma região não proliferou as bactérias. Nessa região, ele percebeu, ele descobriu depois, que foi devido a uma substância liberada pelo fungo Penicillium notatum, que foi chamado depois de penicilina. E graças à penicilina, uma série de doenças a gente conseguiu combater depois. Uma outra molécula, agora fora da área de medicinal, mas agora mais para a parte de alimentos, a sacarina também foi determinada acidentalmente por esse cientista, o Fahlberg. Ele saiu do laboratório, ele estava trabalhando na síntese dessa molécula, ele não lavou as mãos e foi comer um pedaço de pão. E ele sentiu que aquele pão estava adocicado. Então ele foi atrás do padeiro para saber se ele tinha colocado açúcar na massa. E aí ele disse que não. Então o cientista voltou para o laboratório para ver o que ele estava trabalhando. Ele provou. E ele viu que aquilo que ele estava manipulando era o que dava o sabor doce. Na verdade, ele estava com um açúcar na mão, né? A sacarina na mão. Comeu e isso foi pro pão que ele estava comendo, né? E aí, como ele não sentiu nenhuma reação adversa, ele resolveu investigar. E ele descobriu que tinha encontrado algo muito doce, que é a sacarina, que pode substituir na alimentação. Uma outra molécula muito importante que entrou para a história e foi descoberta acidentalmente foi o Teflon. O Teflon foi descoberto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, que usava cilindros de gás durante uma pesquisa com fluidos refrigerantes, e o fluido de gás apresentou alguns problemas. O que ele fez? Ele desmontou o cilindro para ver o que tinha dentro, e ele viu que tinha um pó branco, ele encontrou um pozinho branco, que era o Teflon, o politetrafluoretileno.
Esse material, até hoje, é muito utilizado e ficou famoso aí nas panelas antiaderentes pelo mundo inteiro, né? Outros materiais são à base de Teflon, né? Foi um material que ficou muito famoso e deu bastante lucro para a empresa e para o seu inventor. Nessa área dos polímeros aí, a gente pode falar do nylon. O material de nylon foi outra molécula que foi descoberta ao acaso. Esse cientista, Wallace Hume, ele inventou o fio de nylon, mas ele não queria descobrir o fio de nylon. Na verdade, ele não queria desenvolver um novo produto. Ele estava a fim de descobrir como é que funcionava as ligações químicas de uma nova substância que ele estava trabalhando. Ele trabalhava no setor de polimerização de uma grande empresa, a DuPont, nos Estados Unidos, uma super fábrica. Tem alguns assuntos contraditórios da DuPont, tem alguns documentários que mostram o quanto que ela poluiu e o quanto de gente morreu por mais de 30 anos por conta da ação não correta da DuPont, né, com o meio ambiente, com as pessoas que moravam ali. Enfim, lucrou muito, mas também teve que depois pagar milhões de indenizações com as vítimas. Opa! O processo de obtenção do nylon, né, vem de uma reação de polimerização do ácido hexanodioico, que é o ácido adípico, com uma diamina, né, a hexametileno-diamina. Daí, então, essa reação de condensação forma essa macromolécula, né, esse polímero de nylon, ok? Outros materiais poliméricos ficaram famosinhos, né? O polietileno, já falamos de Teflon, o polipropileno, o polietileno, o poliacrilato, o PVA, borrachas sintéticas, PVC, enfim. Os materiais poliméricos, eles cresceram muito. Foi uma área bastante ativa na química nos últimos anos. Bom, só que nem todas as moléculas que entraram para a história, elas entraram para dar algum benefício para as pessoas, né? Alguns problemas oriundos aí do desenvolvimento tecnológico foram as armas químicas, baseadas na toxicidade de substâncias químicas. E a gente pode citar a Primeira Grande Guerra Mundial, como vocês veem na foto, alguns ataques e alguns bombardeios. A primeira que eu vou citar é o gás cloro, que é um gás amarelo esverdeado que causa tontura, náusea, enxaqueca, sensação de vômito e é extremamente tóxico. Foi usado na Primeira Guerra Mundial. Vocês veem, quem lança tá de máscara, né? Uma máscara toda apropriada para não se intoxicar. Outra molécula dessa época, da Primeira Guerra Mundial, foi o gás mostarda, extremamente perigoso, ele deixava bolhas muito fortes, muito grandes na pele, né? Cicatrizes, uma sensação de ardência, também bastante tóxico. E ainda, na Primeira Guerra, a gente também tem o gás fosgênio, que foi uma grande bomba de gás extremamente danosa nesse período. Não podemos deixar de falar do gás lacrimogênio, que até hoje é usado, né? Essa foto aqui é de 2017, um protesto, uma manifestação. Basta o pessoal se aglomerar no centro do Rio de Janeiro para fazer protesto, que a polícia lança gás lacrimogênio. Tomar cuidado. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos históricas. A primeira é um soldado na Primeira Guerra Mundial, vítima do ataque de gás mostarda, e ao lado, os japoneses na Guerra da Batalha de Xangai, usando as máscaras contra os gases, né, para se protegerem. Falando ainda de guerra, a gente tem as armas nucleares, né? A primeira foto, a gente tem a nuvem de cogumelo, resultante da explosão de Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. E ainda, na foto da direita, um teste nuclear feito em Nevada, em abril de 53. Outra molécula que entrou para a história, não ficou bem na fita, foi o agente laranja, que é a mistura de dois herbicidas, o 2,4-D e o 2,4,5-T, que foram utilizados como na Guerra do Vietnã como um agente desfoliante. Então, essa foto aqui, à direita, mostra os aviões que despejavam, né, lançavam o agente laranja sobre a vegetação desfolhava, e aí lá de cima eles conseguiam ver onde os vietnamitas estavam escondidos. Foi um grande massacre. Isso aí, foi usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Esse agente laranja, ele começou a ter uso na agricultura e, infelizmente, é vendido até hoje, principalmente o 2,4-D. Aqui uma foto de 69, um helicóptero espalhando o agente laranja numa floresta lá na região do Delta,
E nos dois últimos anos, né, infelizmente aqui no Brasil, a gente aumentou muito essa questão de consumo de agrotóxicos, que agora vem com um nome bonito, que são defensivos químicos, mas é só um nome bonito para dizer que a gente cada vez mais está consumindo mais agrotóxico. Isso é muito ruim. Bom, por conta de algum problema e negligência durante a Guerra do Vietnã, e alguma purificação inadequada do agente laranja, ele apresentou teor muito elevado de uma tal de dioxina. E essa dioxina, que é um subproduto da síntese desses dois herbicidas, que são do agente laranja, ele é um produto extremamente cancerígeno. E ele foi usado nos anos 2000, anos de 2004, contra um candidato à presidência na Ucrânia. Eles queriam eliminar esse camarada aí do páreo das eleições, colocaram um envelopinho e mandaram para ele. Ele abriu e ele se envenenou. Ele teve uma cloroacne ocasionada aí pelo envenenamento com dioxina. A concentração de dioxina no sangue desse candidato chegou a 6.000 vezes acima do normal. Ele quase morreu e ele ficou com o rosto bastante danificado. Depois melhorou, mas ainda assim ele ficou com marcas e sequelas. E aqui a gente tem a estrutura da dioxina. E a gente pode citar que alguns problemas a química deixou ao longo da história com essa ideia do desenvolvimento tecnológico, como a poluição do ar, né? A gente pode citar os óxidos ácidos ou os anidridos, que formam as chuvas ácidas, né? Algumas emissões em excesso deixaram algumas cidades com a vegetação e o solo infértil. Algumas cidades da Europa tiveram algumas esculturas devastadas, né, acabadas, porque o pH muito baixo corroeu, né, dissolveu, fez uma lixiviação dessas esculturas, né? E aí é complicado. A gente tem que pensar muito como que a gente vai trabalhar essa ação química no meio ambiente. E ainda deixando resíduos químicos muito perigosos, né, em terrenos abandonados, né, danificando o solo. E a gente pode citar aí um perigosíssimo, que foi o Césio 137, aqui no Brasil, que foi o maior acidente radiológico do mundo. E ele completou 30 anos, né? Na verdade, no Brasil, né? Eu acho que já tiveram outros acidentes piores, em termos de material radiológico. A gente tem aqui essa matéria de 2017, que foi na cidade de Goiânia, né, onde tudo começou, em 1985, com uma menininha que encontrou um material num terreno. Na verdade, era uma clínica que tinha sido abandonada, né, e lá eles faziam a radiografia, né, a radioterapia. E daí, então, acharam em 87, né, esse material altamente radioativo, foi encontrado por 2 catadores de lixo nesse aparelho abandonado. Cerca de 19 gramas de um pozinho esbranquiçado de dia e à noite ele brilhava azul. Tiveram aí 4 mortos, 51 contaminados graves e ainda mais de 1.000 pessoas afetadas. Essa foi a menininha que encontrou, foi a primeira vítima, né, a Leide. Ela brincou com o césio, ela passou na pele, ela ingeriu, ela foi a primeira vítima, né? E alguns amiguinhos dela também. E 30 anos depois, a gente ainda consegue achar essas vítimas com o que eles chamam de mãos de césio, que eles tocaram esse material e ficaram com essa deformação nas mãos, para vocês perceberem como que é perigoso esse material, né? Ainda por conta da má utilização da química, algumas empresas, né, ficam mal aí na história, lançando resíduos para as águas, poluindo águas. Essa aqui é uma matéria de 2012, de 3 empresas de Duque de Caxias, um município aqui próximo, no Rio de Janeiro, que despejava produtos químicos no rio, né, e estava contaminando a água da população. Ainda mais material radioativo no solo, nos aterros sanitários, nos lixões. E aí a gente pode pensar a nossa atualidade, a gente vivendo nesse período pandêmico, a gente pode pensar numa alfabetização científica durante essa quarentena, né? E aí a gente fala de uma molécula que vai entrar para a história, que é o álcool etílico, sobretudo a 70%, né? A concentração dele, se a gente pode misturar com outros produtos de limpeza. Então, eu resolvi pegar uma molécula que vai entrar para a história, que é o álcool etílico, né?
por conta da pandemia. Primeiro, a gente tem que pensar por que o álcool tem que ser 70% e não 96%, por conta aí de um filamento que tem, né, uma capa proteica do micro-organismo. A gente precisa de álcool, de água para quebrar. Essa membrana ela é hidrossolúvel, né? A água quebra. Então, a gente precisa ter água para poder entrar. Outra razão também é que quando você tem água com álcool, forma uma mistura azeotrópica, né? De ponto de ebulição constante. E aí, então, você consegue fazer com que o álcool fique mais tempo ali, né? Matando esse micro-organismo, né? Outra coisa também que tá uma confusão danada na mídia é qual a concentração que eu uso, se é grau GL, que é grau Gay-Lussac, ou grau INPM, que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Bom, a gente pode ver a conversão. Se você for no mercado comprar o seu álcool, o ideal é esse aqui, ó, 70% grau GL, ou em grau INPM, vai estar 62,4, por aí, tá? Então, muita atenção para os rótulos, né? É muito importante nesse período pandêmico a gente ficar ligado no rótulo do álcool que a gente está comprando. Outra coisa que a gente também tem que pensar nesse período pandêmico é: eu posso misturar o material de limpeza com qualquer coisa, né? Outra molécula que está entrando aí nesse período histórico é a mistura, né, de água sanitária e amônia. Eu posso misturar produto de limpeza, né? Já tem relatos aí de pessoas que foram misturar e se acidentaram, se asfixiaram, limpando a sua casa nesse desespero, né, que a gente está de matar o coronavírus. Então, por que a gente não pode misturar a água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, o NaClO, com produtos amoniacais, né, com produtos à base, por exemplo, pinho-sol, eles formam tricloreto de nitrogênio, que são as tricloroaminas. E quando você inala, pode causar queimadura nas suas mucosas, no seu trato respiratório, inclusive asfixia. Então, são duas moléculas aí que juntas formam uma terceira que causa danos, né? E que já tem relatos aí, ela entrando para a história no período pandêmico. Tem gente também misturando, né, nesse desespero de matar o coronavírus, misturando a água sanitária, o hipoclorito de sódio, com vinagre, com ácido acético, né? Ácido etanóico. E também é perigoso, que pode formar gás cloro. Lembra que eu falei do gás cloro na Primeira Guerra Mundial? Ele causa irritação na pele, nos olhos, causa complicações no sistema respiratório, dor de cabeça, sensação de sufocamento. E às vezes ele vai dar, né? Às vezes não, ele dá sintomas que também é um sintoma de quem está com um problema do coronavírus. As pessoas acham que estão com coronavírus, mas na verdade elas se intoxicaram com produtos de limpeza. Tem que tomar muito cuidado. Uma outra ideia também, que teve gente que fez, é colocar hipoclorito de sódio, né, água sanitária, com etanol. Também não pode, porque forma clorofórmio. E o clorofórmio, ele ficou muito, mas já foi muito famoso ao longo da história, e ele foi usado no início do século XIX, numas festinhas lá na Inglaterra, que chamavam de festas do clorofórmio. O que eles faziam? Era uma festa para a elite da época, eles pegavam convidados ao redor de um frasco contendo clorofórmio e eles cheiravam aquilo até cair. Dava aquela onda, né? O médico da família real britânica, Simpson, em 1847, ele foi o primeiro a usar o clorofórmio para fins cirúrgicos, como anestésico, né? Ele dava anestesia com clorofórmio através da inalação, né? O paciente inalava. E esse procedimento foi usado por muitos anos, até a gente descobrir na atualidade que o clorofórmio é extremamente tóxico, cancerígeno, né? A gente não usa mais ele para fins anestésicos. O problema aqui é que ele é um organoclorado, e todo o organoclorado ele tem uma grande afinidade com as células gordurosas do nosso corpo, principalmente as células cerebrais, né? Os neurônios, ali na mielina, na baía de mielina. E aí, ela pode causar uma série de doenças, né, ao longo do tempo, não só o desmaio, mas ela pode degradar nossos neurônios, a gente pode ter alguma formação aí de tumores, né, câncer. É uma molécula bastante... eu fico resistente com ela. Já trabalhei com ela muito, mais com os EPIs, com máscaras, dentro da capela, dentro daquilo que eu preciso fazer para não me intoxicar, porque é uma molécula perigosa.
Daí a gente começa a aliviar um pouco a nossa pressão de tanta coisa ruim que a gente falou. Vamos falar das moléculas em alguns alimentos, né? A gente pode falar, então, do cheiro forte do alho, né? O flavor do alho, que são moléculas à base de enxofre. E por isso que tem aquele cheiro tão forte, né? São alilmercaptanas ou alilmetilsulfidos ou dimetil ou metil disulfidos, né? Essas moléculas, elas têm um grande odor, né, um odor forte. Algumas já são usadas como temperos artificiais, né, dentro aí da química de alimentos, né. Bastante interessante aí o porquê dessas moléculas serem usadas e a força que ela tem no tempero, né, esse gosto marcante que elas têm. Uma outra da cebola é o disulfeto de alila, né, que também é uma molécula que faz a gente chorar quando corta, porque ela é bastante volátil, né? Ela evapora muito fácil. E aí, se a gente for pensar o que a gente pode fazer para não chorar, né? Na hora de cortar uma cebola, é deixar ela gelada dentro da geladeira ou cortar em água corrente, né? Em água gelada, porque aí aquilo que subiria de ser volátil, ele vai embora na água corrente. Se tiver a cebola no congelador, a temperatura vai estar baixa, também não vai volatilizar essa molécula orgânica que nos faz chorar, tá? Então, essa é a molécula que faz chorar, tá, gente? Tem muito livro por aí que eu já li, que eu fico enlouquecida, dizendo que a molécula que sai da cebola é um óxido, né? É o SO2, que forma nos olhos ácido nitroso, que junta com as lágrimas e forma ácido sulfúrico. Gente, isso é uma maluquice, né? Isso não existe, né? Não sai SO2 e SO3 de cebola. O que sai é isso daí, é uma molécula orgânica e não inorgânica. E aí, gente, pensando nessa ideia das moléculas que entraram para a história, eu resolvi ressignificar isso com os meus alunos, né? E montei um projeto que eu gostaria de dividir com vocês, que é um projeto inter e transdisciplinar, que trabalha em grupo, né? Essa ideia de trabalhar em união, sempre com molécula, com material de baixo custo, né? Eu pedi para esses meus alunos, e sempre peço, esse trabalho caminha comigo há 14 anos, eu peço para eles montarem uma molécula, ela tem que respeitar a geometria certinha, né? Então, se tiver ligação dupla, o carbono é sp2, é híbrido sp2, ele é trigonal plano, então tem que estar no plano. Um carbono que só faz ligação simples, ele é tetraédrico, então ele é um carbono 3D. Então, a gente observa tudo isso daí nesse projeto, né? A ideia que os alunos têm que fazer é um seminário para apresentar, apresentando os aspectos históricos mais relevantes das moléculas, né? As suas atividades, toxicidade, as curiosidades ao longo da história, que é o que a gente conversou tanto hoje. E aí eu lembro que o grupo que falou do gás lacrimogênio, ele levantou muitas questões geopolíticas durante a Primeira Guerra Mundial, né? Os danos causados. Então foi um trabalho bastante rico, porque a gente consegue humanizar o trabalho. A gente coloca humanas e também coloca aí a parte química. E aqueles colegas que não são a favor de química, né, não gostam muito, eles estudam porque estão estudando algo de história e faz sentido para eles estudar. Aqui eu divido com vocês alguns trabalhos que eles fizeram, né? Então tem a cânfora, o êxtase, que também é uma outra molécula que entrou para a história bastante polêmica. O THC, o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. O gás mostarda e a penicilina, que a gente já falou sobre dessas moléculas hoje. E daí, então, eu peguei essas moléculas, né? Esses modelos, eles foram produzidos, né? E daí eu doei para uma escola pública que eu trabalhava, na época, no município de Duque de Caxias. E esses modelos foram usados por um aluno deficiente visual, né? E aí ele nasceu deficiente visual, a gente montava para ele, e ele via o que eu estava desenhando no quadro, ele via com a ponta dos dedos, como ele falava, né? E foi um trabalho bem legal, me deu bastante ânimo na época de trabalhar, me desafiou, né? Desafio o professor. Nunca tinha trabalhado com um aluno que não enxergava, então foi gratificante, foi um desafio bem legal. Né, tá aqui a fotinha mais ampliada. Essa aula foi uma das primeiras. A gente estava classificando a cadeia carbônica, falando de valência. Foram uma das primeiras aulas. Né? E como resultado legal desse trabalho é mostrar que a química, né? Essa atividade ela contribui para a gente olhar a química e pensar a química dentro do nosso contexto histórico-social. Ninguém faz química por fazer num laboratório uma molécula sem ter o interesse de aplicar aquilo ali, né? A gente não consegue hoje nem mais grana de projeto, de governo, nem nada, nem empresa, para financiar nenhum projeto, se a gente não mostrar para o que a gente quer fazer com aquilo ali, né?
E então a ideia aqui é a gente mostrar que a ciência está presente em diversos setores da nossa sociedade, colaborou para muitos avanços, né? E qualidade de vida. Então a gente tem a química medicinal, a química dos fármacos, a própria ciência dos materiais. Hoje em dia a gente tem próteses médicas, vários aparatos tecnológicos que favorecem a gente ter uma melhor qualidade de vida. Só que a gente tem que mostrar também que a química ela não tem só esse lado positivo, né? Ela também tem o seu lado obscuro, porque ela trabalhou como a arma de guerra, né? Como as bombas, os agrotóxicos, as drogas ilícitas até hoje, né? Isso dizima pessoas, povos e famílias, né? E a gente tem que ficar com isso muito claro nessa aula de hoje. A química, pessoal, não é neutra e nunca foi. Fazer química, em qualquer período da história, requer coragem e um posicionamento político. Química também é política. Ainda como resultado do nosso projeto, né, a gente fez uma parceria com os professores de matemática e física para desenvolver, então, uma visão espacial dos alunos, né? Então, como a gente fazia um modelo em 3D, né, a maioria das vezes, a matemática conseguiu ver a área de polígonos, né, e foi bem legal, montando aí as arestas. E os físicos, a ideia de centro de massa, uma vez que cada átomo tem uma massa atômica diferente. Então, foi um trabalho riquíssimo que a gente apresentou no congresso de 2017 da ABQ, da Associação Brasileira de Química, congresso do CBQ, que foi lá em Gramado, foi bem legal. Como resultado dessa discussão e aula de hoje, a ideia aqui é a gente pensar que a gente trabalhou com saberes populares, fazendo-se saberes científicos no ensino de química, trouxemos a ideia da alfabetização científica, os CTS, né, a ciência, tecnologia e sociedade, a popularização da ciência, e a ideia da química verde eu vou deixar para o futuro, que é a minha próxima aula com vocês. Como considerações finais, eu defendo sempre um bom trabalho em equipe, colaborativo, com foco na humanização do ensino, porque a gente, quando olha quem fez a molécula, a gente olha a vida do cientista, a gente vai atrás do que ele pensava, isso é legal, e aí dá sentido àquilo que a gente aprende, né? E como mensagem final, meus queridos alunos da Escola Olímpica, aqui do aprofundamento, eu peço que vocês nunca se deixem ser conduzidos como aluno robô, que vocês possam sempre questionar aquilo que está sendo passado para vocês. Isso é importantíssimo. Para que vocês nunca percam a criatividade, né? Um homem sem criatividade, uma mulher sem criatividade, fica sem brilho e sem luz para viver. E aí se arrasta, isso não é legal. Não deixe que o cansaço e o desânimo tomem conta de vocês. Eu desejo para vocês que vocês sempre tenham um olhar atento e confiante diante da ciência, diante da vida, diante dos estudos, e sejam sempre capazes e desejosos de aprender. Lembrem-se que não é só a sala de aula que a gente pode aprender. Existem outros espaços, ditos não formais de ensino, e a pandemia está mostrando isso para a gente, fazer um bolo, olhar como é que é o motor de um carro, né? Tudo isso tem como você ver química ali. É só você ajustar a sua lente, que você olha química, você olha ciência. E também deixar claro para vocês aqui, como uma mensagem, que há diversos saberes. Não existe só o saber científico, não existe só o saber químico. Nós somos compostos de corpo, alma e coração, né? A gente precisa ouvir música, ver filme, fazer amizades, se relacionar. Isso é tão rico quanto estudar química, tá? Talvez até mais rico e mais importante, porque ninguém vive sozinho, não é verdade? Vou deixar aqui sugestões de livros para vocês lerem, que abordam aí a história das ciências. Então, esse primeiro, né, eu gosto muito, Os Botões de Napoleão, que traz as 17 moléculas que mudaram o rumo da história. Bem interessante esse livro, eu recomendo. Esse livro aqui, Moléculas, do Atkins, é um livro incrível. Ele trabalha a química dos sentidos, a química da visão, do olfato, da audição, paladar, né? É lindo, é interessantíssimo. Esse outro aqui eu também gosto muito, Barbies, Mongolês e Bolas de Bilhar, que são 67 deliciosos comentários sobre a fascinante química do dia a dia. E esse outro aqui, bem bacaninha, eu tenho ele há bastante tempo, que é A Ciência no Cotidiano. Ele vai te explicar coisinhas bobas, né? Que a gente vê no cotidiano, com a atividade do dia a dia. É um livro que eu também recomendo, ele tem uma leitura facílima. Por fim, eu agradeço mais uma vez. Peço que vocês possam aproveitar, né? Aproveitem aí a semana da Escola Olímpica.
Estou deixando meu e-mail para quem quiser entrar em contato, escrever, né? É o meu contato. E também a minha página que eu administro nas redes sociais, o Inclusive Química no Instagram, no Facebook, e a minha página no YouTube, Inclusive Química. Conto com vocês lá, tá legal? No mais, pessoal, eu só tenho que agradecer. Um grande beijo, sucesso, tchau, tchau.